Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao encontro síncrono do curso Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Lembrando que esse é o nosso quinto encontro síncrono, hoje, dia 18 de setembro de 2020, às 2 horas, como de costume, às sextas-feiras. Muito bem, então, na aula de hoje, né, a gente vai discutir os conteúdos dos vídeos do YouTube, que eu coloquei as videoaulas lá, referentes à aula 4, chamada Materiais Semicondutores, os fundamentos básicos de materiais semicondutores, né? E aí, como de costume também, né, nosso encontro síncrono, a gente não passa conteúdo, a ideia é a gente realizar discussões, tirar dúvidas e fazer debates, né? Então, inicialmente, como sempre, eu vou separar vocês em grupos, né, paralelos, e vocês vão debater e discutir esse primeiro bloco de perguntas aqui. Como são 6 perguntas e perguntas um pouco mais complexas de discutir, eu vou deixar até um tempinho um pouco mais longo dessa vez, tá? Então, é isso. Eu vou separar vocês em grupo nesse momento e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a discussão na sala principal e, com isso, tirar as dúvidas, enfim, resolver essas questões aí do bloco 1, tá? Bem-vindos de volta à sala principal. E aí, sem mais delongas, porque hoje vai ser bem corrido, são 6 blocos de discussão. Vamos começar aqui. Lembrando que vocês podem sempre deixar as dúvidas lá no chat, tá? Para que eu possa contemplar na minha discussão. Questão 1. Qual é a diferença microscópica entre sólidos mono, policristalinos e amorfos? Bom, aí, como de costume, eu vou abrir aqui as aulas. Tem um slide sobre isso, né? Sobre a questão da cristalinidade. Sólidos monocristalinos são muito difíceis de serem obtidos na natureza, tá? E até por diversos processos de produção é muito difícil você ter um sólido perfeitamente cristalino. Claro, perfeitamente cristalino é impossível, na verdade, mas monocristalino ele é muito difícil. Geralmente você precisa de técnicas onde o processo de deposição é bem lento, tá? Já meio que entrando na discussão da questão 2, né? Para você poder dar tempo, né, para que os átomos eles consigam se posicionar nas posições energeticamente mais favoráveis para ele. Caso contrário, ele acaba ficando em uma posição não tão favorável, formando outros tipos de cristal. Então, monocristalino, por definição, é aquele sólido onde você tem uma organização estrutural, né, de longo alcance. Ou seja, o que eu vejo aqui numa figura microscópica, se eu andar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás, de qualquer quantidade, ainda dentro do mesmo sólido, é a mesma figura que eu vou ver. Isso é um sólido monocristalino, tá? Um sólido policristalino, a diferença é que essa organização de tão longo alcance, ela não existe. Vão existir aqui regiões onde você vai observar essa organização estrutural, né? Regiões grandes, tá? Então, pedaços grandes, né, do seu sólido vão ter determinada orientação cristalina, enquanto outros vão ter outra orientação cristalina, tá? Só que é um sólido com alguma orientação cristalina, isso é importante. Já adiantando algumas coisas aqui, essas interfaces que existem aqui, né, entre os grãos, a gente chama, né, cada orientação cristalina de um grão diferente. Essas interfaces entre os grãos, elas causam captura de elétrons e buracos, né? Então, são defeitos que atrapalham a performance do dispositivo. Seja ele qual for, no nosso caso aqui é a célula solar, né? E aí os sólidos amorfos, eles não têm nenhuma organização estrutural, nem de longo nem de curto alcance, tá? Em princípio, os átomos ou as moléculas que compõem o sólido estão dispersos numa orientação completamente aleatória. Tem uma expressão boa que uma professora minha usava, que eu gosto sempre de replicar: o sólido amorfo ele tem a estrutura de um líquido na forma do sólido.
tá? Eita, vocês não estão me ouvindo? Ah, tá. Desculpa, eu deixei de ler o bate-papo e acabei. Tá, valeu. E os slides também estão vendo, né? Então, beleza. Obrigado. Desculpa que eu só parei para olhar o chat agora. Então, é engraçado que eu faço uma pergunta e todo mundo digita e vem um caminhão de mensagem. A Samantha não vê os slides. Samantha, você vê agora? Eu apertei aqui um botão diferente. Confirma para mim se você vê. Bom, tá. Então talvez seja um problema, tá, Samantha. Às vezes esse problema acontece e aí tenta atualizar a página, alguma coisa assim, tá? Por favor. Eu vou dar continuidade aqui. Muito bem, gente. Então a questão 2 é a pergunta que foi feita: como as técnicas de produção de sólidos influenciam na cristalinidade? Então a gente começou já a falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, para você formar um sólido monocristalino, você tem que ter bastante tempo, né? Então, o que tem a ver tempo e temperatura, né? Na verdade, geralmente você quer formar esses sólidos. Existem várias técnicas de deposição, tá? Eu vou discutir aqui a transição líquido-sólido, né? Então, geralmente, por exemplo, para formar aqueles wafers de silício, né? Aquelas bolachas a partir das quais se fazem as células solares, eles fazem um método de crescimento chamado Kozlowski, em que você tem um banho líquido de silício, né, derretido, e você vai solidificando ele em lingotes, né? Então esse processo de solidificação ele é bem lento para formar aqueles wafers, né? Então a taxa de resfriamento ela é muito lenta. Quer dizer, como assim o processo é lento? É isso, né? A grandeza importante, na verdade, é a variação da temperatura pelo tempo, e aí ser lento quer dizer variar a temperatura devagarzinho, né? A gente vai discutir processos de produção de célula solar quando a gente estiver falando de células solares, tá? O sólido policristalino, é claro que aqui então eu posso pensar que o tempo, né, vai aumentar, o tempo vai sendo, o processo vai ficando cada vez mais rápido, né? No policristalino é bem mais rápido que o cristalino e o amorfo é praticamente instantâneo. Para quem já viu processo de produção de vidro, só para mencionar que vidro é um sólido amorfo, tá? Então, para quem já viu o processo de produção de vidro, quem não viu, eu aconselho fortemente a dar uma olhada em vídeos no YouTube, porque tem bastante. Então, basicamente, o vidro é a areia derretida que você solidifica muito rápido, né? E aí os artistas do vidro dão aquele formato e tal, fazem diversas esculturas. O processo é um processo muito rápido. Bom, terceira questão: qual é a rede cristalina do silício e do arseneto de galho? Bom, então a gente entra numa discussão bem interessante, né? Já que a gente está falando de discussão de ordem estrutural, a gente percebe que na natureza existem os materiais, eles se organizam em diferentes ordenamentos atômicos que respeitam uma dessas 14 redes de pontos matemáticos que a gente chama de rede de Bravais, tá? Nesse curso, nós vamos discutir apenas materiais que se cristalizam na forma cúbica. Então, a gente tem três tipos de rede cúbica. A cúbica simples, onde eu tenho aqui em cada vértice do cubo um ponto, tá? A cúbica de corpo centrado, onde além dos vértices eu tenho um ponto no meio, e a cúbica de face centrada, onde além dos vértices eu tenho pontos nos centros das faces, tá? Então, diversos materiais semicondutores se estruturam nessas três redes, principalmente nessa de face centrada. E aí aqui eu vou mencionar o caso específico do silício e do arseneto de galho, são essas redes aqui. Aí vocês podem perguntar, né? Ah, professor, mas como é que a gente enxerga aí uma rede de face centrada, né? Tem muito mais pontos do que só os vértices
e as faces. Bom, então, para a gente entender o que é um sólido, a gente tem aquela rede que é uma abstração matemática, e em cada ponto daquela rede, a gente vai colocar um átomo ou um conjunto de átomos. E aí sim eu tenho o meu sólido. Aquelas redes por si só não necessariamente são o sólido em si, mas quando eu coloco os átomos é que forma o sólido, né? Então eu vou pedir para vocês repararem aqui, eu dei o zoom aqui, espero que vocês estejam vendo. Eu tenho nos vértices, né, uma bolinha, então tem um átomo em cada vértice. Se vocês repararem também aqui, ó, no centro das faces, eu vou tentar desenhar aqui, ó, no centro das faces, eu também tenho uma bolinha representando um átomo. Aí na de trás lá vai ficar difícil de enxergar, mas enfim, essas quatro aqui facilitam, né? E eu tenho outros átomos dispersos ali que parecem não estar formando essa tal dessa rede. Bom, então o que eu estou pensando aqui é o seguinte: o que eu tenho, basicamente, essa cor não vai ficar legal, os vértices e as faces com átomos, né? E aí eu vou ter em cada ponto desse, eu vou ter uma estrutura dupla. Eu vou ter um par de átomos, tá? Então, o que é a rede do silício? É a rede de face centrada, onde eu coloco em cada ponto 2 átomos de silício. Isso a gente chama de rede diamante, porque é a mesma rede do diamante, tá? De carbono. A diferença para a rede do arseneto de galho e a maioria dos semicondutores do grupo 3,5 é que em cada ponto, então é a mesma rede, né? Em cada ponto eu coloco 2 átomos agora, né? Só que átomos diferentes. Antes era o mesmo átomo e agora são 2 átomos diferentes. Obviamente, se eu estou falando de arseneto de galho, vai ser um átomo de galho e um átomo de arsênio. O legal de perceber aqui, nas duas redes, deixa eu apagar aqui os meus desenhos, é que cada átomo nessa rede, a gente consegue perceber, eles se ligam a outros 4. Então, deixa eu desenhar aqui. 1, 2, 3, 4. Como é esperado para o silício, que faz 4 ligações químicas, né? É a mesma coisa aqui para o arseneto de galho. Cada átomo forma 4 ligações. Aqui a gente também gosta de entender, de falar, né, o jargão da área, que uma rede zinc blend é a mesma coisa que 2 redes FCC deslocadas uma da outra de 1/4 do vértice aqui, né? Então, os átomos de galho formam uma rede FCC e os átomos de arsênio formam outra rede FCC. Obrigado, Samantha, por ter saído e entrado de novo. Essas coisas acontecem nessas ferramentas e a única coisa que eu consigo fazer para ajudar é pedir para sair e entrar de novo. Valeu. João Henrique perguntou: professor, existe a possibilidade de material, por exemplo, policristalino, por algum processo passar a ser cristalino? Ou existe algum limite? Ou se não existe, se é viável? Ótima pergunta, João. Eu também discuti isso aqui, eu coloquei um slide. A resposta à sua pergunta é sim, tá? Você pode dar energia térmica para os átomos e eles se reorganizarem. E a organização estrutural dos átomos pode ser medida por uma técnica chamada difração de raio-x. E aí, eu já vou entrar agora, se não me engano, na pergunta 4, na 5, depois eu volto para 4, o que a técnica de difração de raio-x traz de informação. E aí, justamente, né, a difração de raio-x basicamente a técnica jogar raios, né, X na amostra, a amostra está aqui, e você vai ver o espalhamento desses raios X. O espalhamento deles vai respeitar a relação aqui de Bragg, né? Então você consegue relacionar aqui as distâncias no cristal com o ângulo de espalhamento. Bom, na verdade, já respondendo a 4, quando a gente tem lá a distância entre 2 átomos numa rede cúbica, na verdade, o tamanho da aresta é o que a gente chama de parâmetro de rede, tá? Isso aqui é o parâmetro de rede, numa rede cúbica, tá? Então, o parâmetro de rede é isso. A distância entre a aresta aqui, né, numa rede cúbica. Isso é importante porque a gente vai conseguir medir essas coisas aqui, ó, esse parâmetro D,
na técnica de difração de raio-x, né? Como assim? A gente então vai observar aqui, né, os ângulos de espalhamento e de acordo com aquela relação, né, a gente vai ver que para cada ângulo tem um pico, quer dizer, alguns ângulos têm um pico e esse pico está relacionado com uma distância cristalina. Então a gente consegue informações da cristalinidade da amostra e de tamanhos, né, dentro do cristal. Aqui tem um gráfico muito interessante que mostra, né, que teve uma técnica de produção, aqui não sei exatamente qual foi, produção de cloreto de bário, e aqui as made, é como ele foi produzido, e saiu lá, ó, a pessoa mediu a difração de raio-x e saiu essa linha com nenhuma informação de pico, de nada. E conforme o tratamento térmico foi sendo feito, ó, você consegue, ó, começar a recuperar os picos cristalinos e com isso a gente consegue perceber que essa amostra vai ganhando cristalinidade, né? Vai aumentando a organização estrutural. Bom, espero ter respondido. E aí, para quem trabalha com semicondutores aí por epitaxia, vai também conseguir outras informações da técnica de raio-x, como, por exemplo, composições de liga, né? Então, quando você mistura dois materiais para formar uma liga, no raio-x você consegue também obter essa informação através do parâmetro de rede, né? E também, então, composição de liga e também espessuras de camada, tá? E aí, voltando lá para a última pergunta, discuta a importância do substrato para a produção de materiais para células solares. Bom, João, eu respondi sua pergunta. Qualquer coisa, se não ficou alguma dúvida, você me diz aí. Bom, substrato, gente, a gente costuma falar que um substrato geralmente é a base cristalográfica de um depósito ou de um crescimento, tá? Então, tem várias técnicas de deposição onde você simplesmente, então, usa um substrato e você vai depositar materiais nesse substrato. É claro que os materiais depositados, você vai formar camadas, né? Esses materiais depositados, eles vão geralmente respeitar a cristalinidade do seu substrato. Então, tem gente, por exemplo, que deposita em vidro. O vidro, então, não tem nenhuma cristalinidade. O seu sólido vai ficar ou amorfo ou, dependendo do tempo de deposição e tudo mais, ele pode ficar policristalino. Diria que muito dificilmente você consegue um material monocristalino crescendo em vidro. Tá? E por técnicas de deposição de epitaxia, por exemplo, onde você consegue depositar camada por camada e o material, então, por ser mais lento, consegue ficar monocristalino, o substrato é extremamente relevante porque os materiais que vão ser formados em cima, eles respeitam, como eu já falei algumas vezes, a cristalinidade, tanto em termos de parâmetro de rede, eles pelo menos tentam respeitar a cristalinidade, né? Se você tenta crescer um material com parâmetros de rede muito diferente, ele vai, enfim, formar defeitos. A gente vai discutir sobre isso depois. Mas o substrato, então, tem essa função mecânica de dar suporte ao material que está sendo depositado e como base cristalográfica também para o crescimento. Bom, gente, é isso. Então, na primeira rodada, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E agora nós vamos para o segundo bloco. Rapidamente, então, eu vou separar vocês nas turmas e boa discussão para vocês. Olá, bem-vindos de volta. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a discussão. Qual é a diferença principal entre as distribuições eletrônicas de um átomo e de um sólido? Bom, obviamente um sólido é formado de átomos, então deve ter alguma correlação entre os dois, né? Para quem se lembra lá do ensino médio, da escola ou dos cursos introdutórios de graduação, vai se lembrar lá da distribuição de níveis de energia de um átomo. Então, nessa figura aqui, para quem ainda não entendeu ela, né, é uma figura de energia como função da distância que um elétron está do núcleo. Então, zero seria dentro do núcleo, né? Então, lembrando aqui do modelo atômico, um núcleo atômico com elétrons orbitando ao redor. É claro que no modelo semiclássico a gente pensaria em bolinhas girando em torno do núcleo e tal, a gente sabe que não é bem isso, né? Então, os níveis de energia de um elétron num átomo, ou seja, em que energias o elétron pode ter, elas não são contínuas, né? Não são quaisquer energias.
Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, em preto, eu tenho o potencial que o núcleo oferece para o elétron, né? Então, é um potencial atrativo. E aqui estão os níveis de energia que ele pode ocupar. Então, aqui em vermelho o primeiro nível de energia, em verde o segundo, em azul o terceiro, e assim sucessivamente. Onde eles cortam o eixo Y, a gente consegue ver o valor da energia. O desenho, né, que segue aqui nessas curvas seriam as funções de onda. E aí, pensando aqui no modelo, né, um pouco mais avançado, mecânica quântica, de que o elétron, ele, na verdade, tem uma função de onda dentro do átomo, e essa função de onda, então, contém todas as informações do sistema. Um colega me lembrou, o Pedro, muito bem observado por ele, que essa figura deve estar errada, quer dizer, ela está errada, porque o primeiro nível aqui, ele não é aquele nível que a gente espera, né, com um pico só, ele está parecendo mais de um estado excitado, né? Então, essa figura aqui ela está errada. Eu tirei da internet, acabei não reparando isso, tá? Bom, então, respondendo a pergunta, né, os átomos têm níveis discretos, eles não podem ter qualquer energia. Num modelo semiclássico, em que eu tenho um núcleo no meio e os elétrons orbitando ao redor desse núcleo, isso significa que as camadas têm um raio bem definido, né? Daí, quando a gente pensa no modelo de um sólido, basicamente colocar todos os átomos juntos, né? Então aqui eu acho bem legal essa evolução aqui, a gente tem um átomo com seus níveis discretos, e aí quando eu formo uma molécula diatômica com dois átomos, a gente percebe, né, com uma molécula diatômica homonuclear, né? Quer dizer, é o mesmo núcleo, por exemplo, cloro 2, oxigênio 2, hidrogênio 2, os gases, né? A gente percebe então que os elétrons vão ter níveis de energia parecidos em cada sistema isolado, e aí quando a gente vai colocando os dois juntos, aparece uma sobreposição dos níveis de energia, né? Eles acabam ficando degenerados. Então, é importante aqui mencionar que você forma dois níveis de energia, né? Você não tem um só que está um em cima do outro. Pelo fato de você ter essa sobreposição dos níveis de energia, eles acabam se dando um split, né? Dando uma separada, mas eles estão tão próximos uns dos outros aqui, que, enfim, bom, no caso da molécula, ainda essa separação ainda é observável, né? E ainda é mensurável também. Mas quando a gente vai para um sólido, a ideia é a mesma, né? Agora estou juntando um bando de átomos juntos, e aí vai acontecer algo parecido aqui, né? Eu vou ter uma superposição de vários níveis juntos, que vão acabar se dando uma separada, né? Então eles vão ter uma separação de energia muito pequena entre eles. A mesma coisa aqui para os orbitais 2s, 2p. E aqui está interessante, né? Essa área achurada estaria representando, então, essa condição, né, de níveis de energia muito próximos, que para a gente parece que é um contínuo, né? Porque a diferença de energia é tão pequena que, enfim, essa transição ocorre aí mesmo a temperaturas muito baixas. Então, é um contínuo de estados. Então, a diferença, respondendo a pergunta objetivamente, a diferença de átomo para sólido é isso. Nos átomos você tem níveis discretos, no sólido também, mas esses níveis estão tão próximos uns dos outros que parece que é um contínuo de estados. Bom, uma informação relevante aqui é que, fora desses níveis de energia, por exemplo, nessa região que está aqui, os elétrons não podem ter essas energias, né? A mesma coisa vale para o sólido, né? Então, vão aparecer aqui lacunas ou espaçamentos de energia que são proibidas para os elétrons. Esses espaçamentos a gente chama de gaps de energia, ou banda de energia proibida. Tá? O pessoal na engenharia costuma chamar muito de banda de energia proibida. Muito bem. E aí tem um outro conceito importante de átomos que a gente pode trazer para cá, que é o conceito de valência, né? Então, esses aqui são os níveis de energia que são calculados pela equação de mecânica quântica, né, chamada equação de Schrödinger, e me dá a distribuição dos possíveis estados para o elétron. Agora, onde o elétron vai estar, onde cada elétron vai estar, vai depender da distribuição de elétrons que aquele átomo tem. Então, vamos supor aqui um átomo que contenha 5 elétrons, né? Então, a gente sabe que o primeiro elétron vai vir para cá, com o spin para cima, o segundo para cá com o spin para baixo, o terceiro, o quarto, e o quinto vai ser colocado aqui.
Então, esta camada é a camada onde está o último elétron. A gente chama de camada de valência. Um conceito análogo vai existir para os sólidos, né? Então, num sólido eu vou ter uma quantidade grande de átomos, vou começar a colocar, né, os elétrons, claro, né, os elétrons nos níveis de energia. Aqui não são 5 níveis diferentes, tá? É complicado discutir isso agora, mas um elétron aqui ele tem um estado estendido, né? Enfim, isso é uma discussão mais profunda. E aí também é uma discussão ainda mais profunda, porque os elétrons de caroço, na verdade, eles podem estar mais confinados num átomo ou no outro, e os elétrons que vão aparecendo aqui, né, em nível de energia mais para cima, podem ter uma superposição da função de onda, e aí sim eles vão estar estendidos, mas enfim, uma discussão um pouco mais complexa de mecânica quântica. Mas o que eu quero frisar aqui é esse conceito de valência, né? Conforme eu vou colocando os elétrons, né, eles vão preenchendo os níveis de energia, que eu vou representar assim, e aí vai ter um determinado nível final, que seria o nível camada de valência, que no sólido não vai existir esse conceito, mas aí isso faz com que essa banda do último elétron preenchido se chame banda de valência, tá? Esse é um conceito extremamente importante para a nossa discussão daqui para frente. Muito bem, então, voltando lá para as perguntas. Yannick perguntou se é psi quadrado. Sim, em princípio, aquela figura, como eu peguei na internet, não foi eu que construí, mas pelo fato de não ter valores negativos ali, dá para perceber, né? Parece ser psi quadrado, tá? Bom, de acordo com a teoria de bandas, o que faz o material ser um bom ou mau condutor de eletricidade? Bom, então, voltando para o nosso slide, a gente avança um pouquinho mais e vai perceber, aqui é um cálculo, né, mais completo do que aquele anterior, que era só, na verdade, uma coisa qualitativa. Esse é um cálculo mais completo, válido, por exemplo, para o cristal de silício, monocristalino, né? Então, aqui, para tentar explicar esse gráfico em poucas palavras, é bem difícil, mas vamos tentar aqui, é um gráfico de energia, e aqui agora não é mais a distância no cristal ou a distância no átomo. Aqui é o momento. Momento, basicamente, lembrando de física clássica, seria massa vezes velocidade, mas aqui é difícil a gente identificar uma grandeza assim, mas seria algo parecido com um vetor que indica a velocidade do elétron na rede, tá? Cada uma desses quadrantes aqui representa uma direção diferente de momento, e consequentemente do cristal. Então, para cada direção que o elétron anda, ele vai perceber uma distribuição eletrônica diferente, tá? Bom, então essa linha, na verdade, que parece um contínuo, né? Na verdade, ela deveria ser formada por diversos pontinhos, né? Seriam pontinhos que estão tão próximos uns dos outros que parece uma linha, né? E aí essa outra linha aqui, na verdade, se eu olhasse esse cara aqui, né, ao longo de cá, ela seguiria para cá, mas uma discussão também tem a ver com, a gente está falando da primeira zona de Brillouin, enfim, é uma discussão complexa. Esse curso aqui é como se fosse Semiconductors in a Nutshell, uma explicação muito rápida, não dá para entrar em todos os detalhes. Mas, enfim, essa distribuição eletrônica, a gente percebe que eu vou tendo níveis de energia permitidos para os elétrons até esse nível que está aqui. Deixa eu desenhar direito, porque a minha linha não pode ser torta aqui agora. Então, aqui seria a última banda, né? Seria a banda de valência. A primeira banda não preenchida, por convenção, a gente chama de banda de condução, tá? Então, esse nível 0 no semicondutor, geralmente é o nível de Fermi, que representa o nível do último elétron preenchido aqui. Bom, então a gente percebe que o último elétron que está aqui, ele tem uma barreira de energia a ser vencida se ele quiser ir para o primeiro nível vazio, né? Lembrando que isso aqui tudo está preenchido. Essa é a diferença principal de um semicondutor e de um metal. Agora eu vou avançar aqui no slide e a gente vai perceber, eu vou mostrar a distribuição eletrônica de um metal. Aqui do alumínio, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, representada essa barra horizontal, o nível de Fermi, que dá então para a gente a valência, onde está o último elétron, e a gente vê que ela cruza uma banda, ó, ou várias bandas, na verdade, né? Isso diz para a gente que o elétron mais energético aqui do sistema, ele tem um nível de energia imediatamente próximo
para poder pular, ganhando uma quantidade de energia infinitesimal, muito pequenininha, né? Então, na verdade, esse é comportamento de metal, né? Bom, tem uma discussão um pouco mais complexa, mais profunda, que envolve a questão da ligação metálica, que até hoje não é muito bem compreendida, mas basicamente, né, pelo fato da última banda, que é a banda de valência, estar semi-preenchida, isso diz para a gente, representa que os elétrons todos têm um estado estendido, ocupando todo o volume do sólido, né? Então, os elétrons basicamente estão livres no metal desde sempre, podendo fazer essas transições ínfimas, né? Passando a ter condutividade, o material. Enquanto no semicondutor, que a gente já discutiu anteriormente, o último elétron não tem um nível imediatamente próximo, então, para ele fazer esse salto, isso requer uma energia razoavelmente grande. Daqui a pouco, o que é razoável a gente vai discutir. E isso, então, diminui muito a condutividade de um material, nesse caso, desses materiais que têm essa estrutura de bandas. Tá? Então, é basicamente isso. Um bom condutor não tem gap de energia, ou seja, a banda de valência, o último elétron, a banda de valência está semi-preenchida, e um material mal condutor de eletricidade, a banda de valência está completamente cheia. Se a gente quiser fazer uma definição, é essa. Tá? Bom, próxima pergunta. Um metal apresenta gap de energia? Acabamos de discutir que não, né? A banda de valência está semi-preenchida, então não tem um gap de energia. E eu fiz essa pergunta de propósito, porque tem alunos, né? Inclusive tem um aluno aqui, um aluno ou aluna, que teve essa dúvida num curso meu, e aí eu acho que é uma dúvida que pode ser um pouco mais geral, e eu trouxe isso aqui. Então, muita gente pensa assim, o metal é um material que tem um gap de energia muito pequeno. Não. Em tese, em teoria, o metal não tem gap de energia. O material mal condutor de eletricidade tem. E agora a gente vai subdividir esses materiais mal condutores de eletricidade em duas classes. Os isolantes, eu odeio essa palavra, na verdade, maus condutores de eletricidade para mim é melhor, e os semicondutores. E a diferença entre eles vai ser a condutividade, a temperatura ambiente, por exemplo. Então, existe um critério para determinar se o material é semicondutor. E esse critério está associado à energia, né? O critério objetivo associado ao tamanho da energia do gap, ou seja, ao tamanho, né, dessa barreira de energia que o elétron tem que vencer para passar a conduzir eletricidade. Então, aqui eu tenho a escala de condutividade, né, mostrando aqui os metais com alta condutividade, os isolantes com baixa condutividade e os semicondutores. E o que diferencia eles dois, por exemplo, a gente pode pegar aqui o diamante, né, que está nessa faixa de isolante, e o silício, vamos comparar, né? Bom, dá para ver que o silício é um semicondutor, enquanto o diamante é um isolante, né? Então, quando a gente olha aqui esse parâmetro que é o gap de energia, a gente percebe a grande diferença entre os dois. Um aqui está na faixa de 1 elétron-volt. Para quem não sabe, elétron-volt é uma unidade de energia muito usada, né, na discussão de física atômica, molecular. 1 elétron-volt, para saber em joule, basta multiplicar pela carga do elétron aqui. E o diamante com 5,5 elétron-volts. Então, 5 vezes maior, né? Então, a gente usa uma faixa, mais ou menos, de valores de 3 elétron-volts para separar um semicondutor do isolante, tá? E por que 3 elétron-volts? Porque 3 elétron-volts, a gente calculou na aula passada, é justamente a energia mais alta da faixa visível, tá? Então, é do gap maior do que 3 elétron-volts isolante, tá? E menor que isso, semicondutor. É o critério que a gente vai usar aqui, tá? É claro que essas coisas, isso tudo é temperatura ambiente, claro, né? A temperatura influencia muito, então a gente está falando da temperatura ambiente. Então, considere o material com a banda de valência totalmente preenchida com um gap de energia de 5 elétron-volts. A gente acabou de discutir que esse material, então, é considerado isolante à temperatura ambiente, tá? Muito bem, vi que não tem nenhuma pergunta, né? Então, aqui
eu vou avançar para o terceiro bloco de discussões e vou separar vocês em grupos, tá? Então, nessa eu vou dar um pouquinho menos de tempo, porque é uma discussão, em princípio, mais rápida. Então, vejo vocês daqui a pouquinho. Olá, bem-vindos de volta. Vamos entrar no bloco 3. Primeira pergunta: qual é a consequência prática de fazer uma célula solar com material semicondutor de gap direto ou indireto? E aí, gente, já estamos usando aqui a nomenclatura que vamos usar até o final do curso, tá? Gap de energia é aquela barreira de energia que a gente já discutiu, tá? Então, aqui na segunda parte lá da aula 4, a gente discutiu sobre gap direto e indireto. Então, a gente anteriormente falou, né, que o gap de energia é a barreira de energia que um elétron tem que vencer para sair daqui e vir para cá, né? Ou seja, para cá que eu digo, né, para o primeiro nível de energia vazio na próxima banda. Se isso acontece de uma forma, né, vertical, ou seja, o elétron que sai da banda de valência indo para a banda de condução, ele faz isso simplesmente ganhando uma parcela, uma quantidade de energia ΔE maior do que o gap de energia, esse semicondutor do tipo direto. E o oposto seria um semicondutor de gap indireto, quando a gente olha a estrutura de banda, o primeiro nível da banda de condução está desalinhado em momento com o último nível da banda de valência. É o que acontece aqui, de modo que o elétron tem que ganhar energia para ir vertical e momento para andar na horizontal, de modo que ele tem que absorver, então, essas duas parcelas aí, né, dessas grandezas físicas, para poder começar a conduzir a eletricidade. Bom, qual é o impacto disso num dispositivo, não só numa célula solar? Se a gente está pensando aqui, né, que a gente está interessado numa célula solar especificamente, na absorção de luz, a gente vê, então, que esse tipo de semicondutor, ele tem uma transição, né, o elétron sofre uma transição num processo mais simples, que requer somente uma partícula, ou um fóton, no caso. Aqui, a absorção dependeria de duas partículas, que a gente chama de fóton, que é a luz, e um fônon, que consegue doar momento para o elétron. Tá? Então, pelo fato de você ter um processo mais simplificado no semicondutor de gap direto, ele absorve mais a luz, ou seja, o coeficiente de absorção dele, no final das contas, é muito maior, mais intenso, do que no semicondutor de gap indireto. Qual é o efeito prático disso? Espessura. Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico do GAS. Eu trabalho com GAS, então eu sei basicamente várias características dele, né, de cabeça. Então, por exemplo, eu sei que toda a luz solar que o GAS pode absorver, ele basicamente absorve com 4 micrômetros de espessura. Tá? Então, só 4 micrômetros de espessura são suficientes para absorver toda a luz do Sol que o GAS pode absorver. Já o silício, que é um material de gap indireto, que é esse que está na tela, ele precisa de mais de 100 micrômetros para absorver toda a luz do Sol que ele pode absorver. Tá? É mais luz que ele pode absorver? Sim, mas não é a questão dele absorver mais fótons, e sim a questão do coeficiente de absorção dele, que é mais baixo. Então, esse é o impacto direto aí do fato de ser gap direto ou indireto. Questão 2. O que é um buraco ou lacuna num semicondutor? Essa pergunta é bem relevante, né? Porque é o que causa uma grande confusão e é a grande novidade dos semicondutores, né? O tal do buraco, né? Ou lacuna. Na engenharia usa muito lacuna. Bom, para a gente entender isso, vamos aqui voltar a falar um pouco da rede real, né? Quando a gente olha geralmente a energia, a gente não tem a dimensão do que está acontecendo no sólido, lá, material, né? Bom, então, no sólido, o que é representado aqui a T igual a 0 Kelvin, ou seja, né, a temperatura do zero absoluto, todos os átomos de silício, é claro que isso aqui é uma representação bidimensional, não é a correta, mas é só para facilitar a nossa discussão. Todos os átomos de silício estão fazendo 4 ligações com seus vizinhos, né? E os elétrons que estão no sistema, eles estão vivendo nas ligações químicas, estão localizados. Então, em energia, isso se representa assim, a banda de valência cheia e a banda de condução vazia. Bom,
A uma determinada temperatura maior do que zero, a rede começa a ter vibrações, né? Então você começa a ter energia cinética na rede, e essa energia cinética pode ser doada a um elétron ou outro, que pode sair da sua ligação química. Isso é que significa elétrons saírem da banda de valência e irem para a banda de condução. Então, eles passam a estar livres para conduzir eletricidade, assim como no metal, esses elétrons que estão aqui em cima. Né? Bom, só que a saída deles deixa um déficit ali na ligação química, né? Deixa uma lacuna, como o nome diz, um buraco, uma ausência de um elétron. Né? E aí, particularmente interessante, né? A ausência do elétron, que a gente chama de buraco, também conduz eletricidade. Né? Então, isso que é um buraco. É uma ligação química quebrada que pode também conduzir eletricidade, assim como o próprio elétron. E aí depois eu coloquei até uma coisinha aqui, né? um esqueminha para vocês verem isso acontecer. Então, quando eu aplico, por exemplo, aqui no meu sólido, é claro que isso aqui está totalmente fora de escala, mas vamos supor que eu aplique aqui, né, uma diferença de potencial numa barra de silício a uma determinada temperatura maior que zero. Eu vou ter elétrons livres que vão sentir o potencial, eles vão se deslocar, os elétrons vão vir aqui para minha esquerda, espero que seja de vocês também, estão indo para a esquerda. Só que as ausências dos elétrons, né, os buracos, o que vai acontecer com eles? Eles querem ser preenchidos, né? O silício ali está precisando de um elétron. Eu vou ter essa outra ligação química onde o elétron está sentindo o potencial elétrico também. E ele vai querer pular para cá. Existe essa probabilidade. O que significa que o buraco pulou para cá. Então, a gente pode enxergar que os elétrons vão para a esquerda e os buracos vão para a direita. Tá? Então, é basicamente isso que acontece no semicondutor. Tá? Muito bem, gente. Então, próxima pergunta. E aí, eu estou vendo que não tem ninguém falando lá no chat, estou avançando, tá? 3. A energia térmica da rede a 300 Kelvin é 25 mV. Então, vamos prestar bastante atenção nisso agora. Como é que um semicondutor como o silício com gap de 1,12, né, quase aí 2 ordens de grandeza, mais de 2 ordens de grandeza maior, não, menos de mais ou menos 2 ordens de grandeza maior do que essa quantidade, vai ter uma concentração de 10 a 10 elétrons por centímetro cúbico. Né? Se a energia térmica não dá, pode fazer, Luane, a pergunta, tá? Se a energia térmica não dá condição efetiva para eles pularem do gap. Essa é uma pergunta muito boa. Eu já ouvi grandes especialistas falarem besteira em relação a isso, e por isso eu resolvi colocar essa pergunta para vocês aqui, tá? Bom, quando a gente olha a distribuição de elétrons, a gente precisa falar sobre a tal da função de Fermi-Dirac, distribuição de Fermi-Dirac, né? Então, essa equação que está aí na tela é a equação através da qual eu consigo saber como é que é a distribuição dos elétrons nos diferentes estados de energia. Então, de zero, né, do primeiro nível de energia, até o infinito. O número 1 significa 100%, ou seja, elétrons que estão esses níveis de energia estão 100% ocupados por elétrons. A t igual a zero, isso é uma função degrau. Ou seja, todos os níveis com energia abaixo da energia de Fermi estão preenchidos e acima da energia de Fermi estão vazios. Conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, T1 aqui uma temperatura baixa, alguns elétrons saem desses níveis aqui, ó, a ocupação abaixa, e a ocupação de níveis de energia mais alto levanta, aumenta. Ou seja, os elétrons vão migrando, né, de energia da banda de valência para a banda de condução. Só que isso depende fortemente da temperatura. Vocês podem ver aqui, ó. A gente vai ver que, claro, os níveis mais próximos ao nível de Fermi, eles estão com um preenchimento mais alto do que os níveis mais baixos, mais para frente. Só que essa rabeirinha aqui, ó, né, ela já é justamente essa questão, né? Essa rabeirinha dá uma probabilidade dos estados com energia lá na banda de condução começarem a ser populados, né? Então, quanto maior a temperatura, mais essa rabeirinha vai lá para frente.
E se a gente vê aqui, na verdade, KT é um pequeno limite aqui, né? Então, estados de energia com energia muito mais altas que KT estão preenchidos sim. Por que isso? Porque quando a gente olha a distribuição térmica, geralmente é probabilística, né? Não quer dizer que todos os elétrons estão absorvendo esses 25 milielectronvolts. Isso é uma distribuição probabilística. Essa energia cinética está espalhada na rede de uma forma diferente, onde a energia cinética média é de 25 milielectronvolts, o tal do KT. Só que isso é uma média. Eu tenho valores maiores e menores de energia cinética. E aí essa parcela da rede que está com uma energia cinética mais alta que 1,12 eletronvolts vai acabar dando uma pancada numa ligação química que vai promover eles para a banda de condução, tá? Espero que tenha ficado claro. Luane, desculpa, eu vou só responder a pergunta 4 e volto para a sua pergunta. Por que a T igual a 300 Kelvin? A concentração de portadores do germânio é maior que a do silício e também, consequentemente, é maior que a do GaS. Bom, e aí a gente precisa olhar para esse gráfico aqui. Aí depois tem várias discussões sobre como calcular a concentração de portadores e tudo mais. Mas esse gráfico ele é muito legal, eu adoro ele, né? É um gráfico da concentração intrínseca de portadores, ou seja, quantos elétrons tem na banda de condução e quantos buracos estão na banda de valência, porque o número é igual, né? Em função aqui, na verdade, do inverso da temperatura. Então, é mais fácil a gente olhar na escala de cima. A temperatura sobe da direita para a esquerda, tá? Então, percebam que aqui está em escala logarítmica, né? A concentração de portadores vai aumentando exponencialmente aqui, do germânio, conforme a temperatura aumenta. Para todos eles, na verdade, né? Legal. Então, concentração de portadores aumenta exponencialmente com a temperatura. Legal. Agora, por que o germânio está sempre acima do silício, acima do GaS para uma determinada temperatura? Por causa do gap de energia, né? Então, está aqui, o gap do germânio é 0,67, o do silício 1,12 e do GaS 1,42 eletronvolts. Obviamente, quanto menor a barreira de energia, mais elétrons conseguem pular. Tá? Bom, então vou responder a pergunta da Luane. Poderia repetir o que você falou sobre o silício 100 micrometros ou algo assim? Sim. Eu estava falando sobre a diferença dos semicondutores de gap direto e indireto, Luane. Os semicondutores de gap direto, eles absorvem energia mais facilmente eles absorvem, eles interagem com outros processos, com outras partículas mais facilmente do que um semicondutor de gap indireto. Por quê? Porque para um elétron fazer a transição da banda de valência para a banda de condução, que é essa, para começar a passar a conduzir, basta que ele ganhe energia, ele faz uma transição vertical. Ele só precisa ganhar energia, que é o que está aqui representado aqui, né? Já no silício, que é gap indireto, note que a primeira transição é daqui para cá. Não é uma transição vertical, mas sim inclinada. O que significa que tem que ganhar energia e momento. Tá? Daniel, dá para ele vir daqui para cá direto? Dá. Tá? Mas aqui a gente está falando da menor transição possível. Tá? Até porque essa energia é muito mais alta, chega a ser maior do que 3 eletronvolts, como a gente está vendo aqui. Então, Luane, eu quis dizer justamente isso, que a luz vai interagir com o GaS muito mais fortemente do que no silício, e por isso, para ele absorver toda a luz que ele pode do Sol, ele vai precisar de uma espessura muito menor. Tá? E aí o silício eu falei que nessa espessura no silício é mais de 100 micrômetros, enquanto no GaS é só 4 micrômetros. Tá bom? Depois você diz aí se está tudo bem. Bom, gente, vamos avançar aqui, se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu vou dividir vocês em grupos para o quarto bloco. Então é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Se tiver mais perguntas aí, eu tento responder depois. Um abraço. Bem-vindos de volta à sala principal. Entrando então na discussão do bloco 4, questão 1. Se átomos de boro forem usados como impurezas em silício, qual é o tipo de dopagem? Bom,
para responder essa questão, a gente tem que dar uma olhada na distribuição eletrônica do átomo de boro, né? Quando a gente olha a tabela periódica, né, a gente vê que o silício vai ter uma distribuição eletrônica aqui, ó, própria da família 4A, da tabela periódica. O boro está na família 3. Isso significa que o boro tem 3 elétrons na última camada, enquanto o silício tem 4. O silício quer fazer 4 ligações químicas e o boro quer fazer 3. Então, quando eu insiro boro no sistema, uma ligação fica incompleta. Uma ligação química incompleta numa rede cristalina, a gente já sabe que chama de buraco. Então, o boro introduz buracos na rede cristalina, obviamente, né, quando esse buraco é ionizado, mas isso é uma outra discussão. Então, por introduzir buracos, e o buraco é compreendido como uma carga positiva, a gente chama de dopagem tipo P. Então, boro, assim como alumínio, galho e índio, dopam o silício do tipo P. Questão 2. Considere uma concentração de impurezas de fósforo de 10 a 17 por centímetro cúbico no silício. Qual o tipo de dopagem e quantos átomos da rede original foram substituídos? Eram para ser 3 perguntas, tá? Eu errei aqui na... Era para ser... Qual é o tipo? Deveria ser letra A. Tá. Então, vamos responder primeiro. Qual o tipo de dopagem? Se é fósforo em silício, o fósforo da família 5 da tabela periódica, ele tem 5 elétrons. Ele vai entrar na rede do silício, substituindo um dos silícios, fazendo 4 ligações químicas, e esse elétron extra do fósforo, depois de ionizado, ele contribui ali para a condutividade da rede com uma carga negativa, que é o elétron. Então, negativa tipo N. Quantos átomos da rede original foram substituídos? Isso é uma pergunta boa, porque quando a gente fala de dopagem, a gente está substituindo átomos. Pode parecer, né, que, nossa, quantos átomos eu estou substituindo? A minha rede vai ficar mais frágil pelo fato de eu estar quebrando ligações químicas. E aí a gente pode fazer uma análise super rápida aqui, né, uma estimativa. Se eu tenho uma quantidade de átomos de impurezas e eu sei a quantidade de átomos da rede, que é da ordem de 10 a 22 por centímetro cúbico, é fácil fazer essa fração. Ó. Aqui já tem até esse número, né? 10 a 17 por 10 a 22 dá 10 a menos 5, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 6, ou seja, 10 por milhão. Então, foram substituídos da rede original 10 átomos para cada milhão de átomos na rede do silício. Então, isso é muito pouco, né? E aí essa estimativa é interessante para a gente ver que a dopagem, na verdade, é pequena, né? Bom, a T igual a zero, qual é a concentração de portadores nesse material? Essa é ótima, né? Porque aqui a gente está discutindo sobre a relação entre concentração dos dopantes e a concentração de portadores. Eu discuti com vocês, lá nos slides, né, que para um dopante desse, de fato, contribuir para a condutividade, aquele elétron extra, ou buraco extra, ele tem que ser removido da impureza, né? Essa impureza tem que ser ionizada. Então, alguma energia tem que ser doada para essa impureza, né? Então, a T igual a 0 Kelvin, essas impurezas não estão livres para conduzir eletricidade. Elas estão presas nos seus átomos de impureza, né? Então, com isso, nenhuma impureza contribui para a condutividade. E a gente sabe também que T igual a 0 Kelvin, todos os elétrons do semicondutor intrínseco estão na banda de valência. Com isso, então, a gente sabe que a condutividade desse semicondutor, a T igual a 0 Kelvin, mesmo dopado, é zero. Tá? Ele é um isolante. Já a T igual a 300 Kelvin, a situação é diferente. Porque a energia térmica que eu tenho que dar para ionizar essas impurezas é bem pequenininha, tá? Da ordem de poucos milieletronvolts. Então, a T igual a 300 Kelvin, geralmente, todas as impurezas estão ionizadas. E aí, se eu tenho 10 a 17 impurezas,
eu vou ter a quantidade de elétrons, se for impureza doadora, como a gente acabou de discutir, que é o fósforo. Então, eu tenho 10 a 17 elétrons por centímetro cúbico nesse material. Ah, professor, mas e os elétrons que saem da banda de valência e vão para a banda de condução? Eles também contribuem, mas aí a gente vai estimar que para o GAS isso vai ser da ordem de 10 a 7. A gente viu lá o NI do GAS, não lembro de cabeça, estou chutando aqui, eu acho que é da ordem de 10 a 7. Então, está comparando 10 a 17 com 10 a 7. Isso vai dar 10 a 17 quando eu somar essas duas quantidades, né? Última questão. Discuta sobre o perfil de dopagem inserido pelas técnicas de difusão e de epitaxia. Então, aqui eu vou lembrar das técnicas de dopagem que estão aqui nesse slide. Então, uma forma muito comum de dopar, e na área de células solares, geralmente essas células de silício, elas são feitas por difusão. Você coloca lá o seu substrato de silício com uma determinada dopagem, vamos supor do tipo P, e você vai jogar aqui, já vou discutir como, dopantes tipo N, que vão começar a dopar o material tipo P. Ah, como assim, Daniel? Mas ele já tem uma dopagem? Se você compensa essa dopagem com um número maior de dopantes, ele passa a ficar tipo N. Isso é muito legal, chama compensação de dopagem, né? Então, a difusão permite isso, né? Como é que se faz a difusão? Geralmente você joga, né, um gás, carrega um gás na frente, em cima do seu semicondutor, está passando um gás o tempo todo, contendo o elemento impuro, né, do átomo estranho que você quer enfiar ali dentro. O seu substrato está a uma temperatura altíssima, da casa dos 900 mil graus Celsius, e aí esses átomos de impureza vão começar a ter afinidade e começar pela superfície, vão começar a dissolver e depois penetrar no material por difusão, tá? Então é assim que se faz dopagem por difusão. A camada epitaxial é diferente, porque como a gente discutiu anteriormente, você deposita camada atômica por camada atômica. Então, geralmente, você começa com um substrato que pode ser dopado ou não, mas pode não te interessar, porque aquele substrato não precisa necessariamente fazer parte do seu dispositivo. Na maioria das vezes faz, e você já coloca um substrato dopado. E aí você vai começar a depositar camadas onde, na verdade, você está escolhendo que material você deposita. Então, quando você coloca os materiais para depositar, você já pode colocar eles com determinado dopante, né? Então, a diferença dos dois é que aqui você não consegue controlar muito o perfil de dopagem, né? Ele vai cada vez mais entrar conforme o tempo e a temperatura que você deixa. Já na camada epitaxial, não. Você basicamente escolhe as regiões que estão dopadas. Não é não é tão simples assim, mas em poucas palavras, né? É claro que pode haver difusão, porque a temperatura desses processos epitaxiais também é alta, mas ainda assim é mais controlado, né? Onde exatamente, em que camadas você tem que dopagens, tá? Bom, como eu não vejo mais perguntas, eu vou avançar aqui. Deixa eu ver, ele tem um... Matheus Silva do Couto, existe algum método mais eficiente para cada material? Então, Matheus, não tem a ver muito com o material, né? Tem a ver mais com o seu interesse, principalmente no perfil de dopagem. Se você não se importa muito em ter um perfil de dopagem irregular, né? Geralmente que eu digo, na difusão, você começa na camada lá de cima, tem uma dopagem muito alta e ela vai diminuindo, tem um gradiente de dopagem em função da profundidade. Na epitaxial, você tem uma coisa controlada, constante ao longo de uma camada. Então, vai depender mais do processo do que do material em si, tá? Então, essa eficiência não tem a ver com isso, com o material, tá? Bom, gente, a quinta discussão tem a ver com condutividade, ela é bem mais rápida, tá? O pessoal lá não está escrevendo perguntas, então eu sei que está acabando aqui o nosso tempo, eu vou baixar a lista dos participantes, e esse vai ser o último bloco de perguntas, eu vou dar 5 minutos, vai estourar o nosso horário, então peço para quem não puder ficar depois das 4, pelo menos fique na discussão, eu vou rapidamente fazer a discussão do bloco 5 e finalizar a aula depois, tá? Então vocês vão receber aí os convites para a sala de apoio,
com 5 minutinhos só para discussão, tá? Então, vão lá rapidinho para discutir essa, para faltar só a número 6 que a gente deixa para a aula que vem, tá? Então é isso. Enquanto isso, a gente pode discutir aqui a pergunta do Antônio Carlos. É possível fazer dopagem por evaporação? Bom, Antônio, se você puder esclarecer um pouco mais depois a pergunta, se eu entendi, você está se referindo àqueles processos, geralmente a gente faz metalização por evaporação, né? Evapora um elemento e você tem um substrato em cima e vai recebendo esse elemento, né? Se for isso, geralmente você só deposita na superfície. Agora, se você aquecer o seu substrato, aí ele entra por difusão. A difusão é um processo que acontece na natureza muito facilmente, né? Basta você ter uma temperatura razoavelmente alta e afinidade do seu elemento para difundir no outro, tá? Mas sim, é possível fazer, mas não é um processo comum. Olá, bem-vindos de volta. Bloco 5. Aqui é uma discussão bem rápida, né? Eu fiz questão de colocar essas perguntas aí para a gente discutir um pouco sobre o fato de que buracos só existem no semicondutor, gente. Até pela dinâmica das bandas de energia que a gente discutiu da distribuição eletrônica, né? Então, vamos ver o que acontece. Ó. Primeiro, vamos estabelecer a pergunta. Né? Considere um circuito simples com uma bateria, fios e um material semicondutor do tipo N. Então, aqui embaixo, em princípio, é um metal conduzindo eletricidade. Tá? Discuta o fluxo de elétrons no semicondutor, nos fios e nos terminais da bateria. Discuta a continuidade de corrente elétrica e a carga líquida do semicondutor. Bom, primeiramente, a gente sabe que todo componente eletrônico tem que ficar, ele geralmente fica neutro eletricamente. Então, a bateria está saindo elétron de um lado, chegando elétron no outro, e a bateria como um todo está ficando neutra, somando as cargas das placas e tudo mais. Nos fios, está saindo elétron que vai para o metal e está recebendo elétron da bateria, de modo que no fio também você tem sempre neutro. A mesma coisa vai acontecer, seja no metal ou no semicondutor. No metal, o elétron vai entrar por um lado e vai sair pelo outro. Num semicondutor tipo N, a gente está falando aqui de um semicondutor cujo portador majoritário é elétron. Então, vai acontecer algo parecido com o que acontece no metal, né? Deixa eu achar aqui essa figura. Vai acontecer algo parecido com o que acontece no metal. Então, eu vou ter a bateria fornecendo elétrons que vão caminhar aqui no fio, vão entrar no semicondutor, vão fluir no semicondutor, vão sair do semicondutor, os elétrons, né? E vão para o fio que vão chegar no polo positivo da bateria, dando continuidade nesse circuito elétrico. A gente sabe que a corrente elétrica vai no sentido inverso a dos elétrons, né? Beleza. Ah, professor, mas tem buracos no semicondutor do tipo N? Sim. Não se esqueçam que, além dos dopantes, outro processo que contribui para a condutividade é a transição de elétrons da banda de valência à banda de condução, que acontece termicamente. Só que a gente já discutiu que eu tenho muito poucos buracos. Nesse caso, por conta seria a concentração intrínseca, né? Mas ainda assim eles existem. Então, os buracos que tem aqui no semicondutor vão sentir a força atrativa, né, pelo polo negativo da bateria e eles querem se caminhar para lá. Então, eles chegam aqui. Aí a pergunta é, os buracos vêm para o fio? A resposta é não. O que acontece é que um buraco que chega aqui, ele vai recombinar com um elétron. E aí ele vai deixar de existir. Tá? Mas ele nunca vai passar para o fio, que é metálico. Então, um semicondutor tipo N, basicamente a corrente toda, ela é por conta dos elétrons e vai acontecer algo muito parecido que no metal. Já no semicondutor do tipo P, o portador majoritário é buraco. Então, é o contrário dessa figura que está aqui, né? A maioria dos portadores vão ser buracos que vão estar se deslocando no mesmo sentido da corrente
e eles vão estar chegando aqui, mais uma vez, vão se recombinar com elétrons, e aí esses elétrons que estão vindo da bateria vão deixar de existir junto com os buracos que estão aqui. Do lado de cá, o que está acontecendo? Eu tenho que formar novos buracos, né? Então, elétrons saem do semicondutor e pulam para o metal do lado de cá. E aí formam buracos desse lado de cá, né? Então, você vai ter buracos sendo formados nessa extremidade e buracos deixando de existir nessa extremidade. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu cumpri o prometido, né? Demorei um pouquinho. Deixa eu ver perguntas ali. Os buracos assumem a carga predominante? Então, essa pergunta é muito boa, Ricardo, porque quando a gente fala de carga, faltou discutir a carga. Então, a gente falou sobre a bateria, sobre os fios no metal e no semicondutor. No semicondutor, tipo N, por exemplo, eu estou cheio de elétrons. Ué, Daniel, mas cheio de elétrons, então meu semicondutor está carregado negativamente? Não. Aí eu lembro vocês que esses elétrons vieram de um átomo da impureza, e esse átomo ele estava neutro quando tinha esse elétron preso nele. Uma vez que esse elétron saiu, ele ficou carregado positivamente. Então, se eu pensar na carga líquida do semicondutor, ela é composta pela carga fixa que esses átomos impuros têm, que são positivos, e os elétrons negativos. Somando isso tudo dá zero. Só que a carga líquida positiva, a carga positiva é dos átomos. Os átomos estão fixos na rede. Eles não conseguem se mexer, né? Então, só quem se mexe nesse caso do tipo N são os elétrons. No caso do tipo P, o que acontece? Os buracos têm carga positiva, só que eles saíram de um átomo de impureza. Esses buracos saíram, deixaram uma carga negativa lá. A gente sabe que, na verdade, o que aconteceu foi que um elétron preencheu aquela ligação química. Então, esse átomo negativo está fixo na rede, não consegue se mexer, e os buracos que são mais móveis, que são buracos que caminham na rede, eles se carregam a corrente elétrica. Tá bom, Ricardo? É isso? Se você entendeu, dá um feedback ali. Bom, gente, é isso. Passei 10 minutinhos do horário. Peço desculpas aí. Como eu falei, para quem não pôde ficar, vai estar gravada a aula, né? E isso vai ficar lá no YouTube. Em algum momento que eu tiver tempinho para editar, eu jogo isso lá. Bom, gente, é isso. Na aula de hoje terminou. A gente vai se ver no nosso próximo encontro, na aula de sexta-feira da semana que vem, tá? Muito provavelmente, sem ser segunda agora, a outra, a gente vai começar a ter mais aulas extras, porque esse conteúdo é muito complexo para discutir em um encontro só. E eu imagino que vocês também sentiram isso. Hoje, por exemplo, ficou muito corrido. Então, para fazer uma discussão corrida assim, a gente acabar não entendendo muito, não adianta, né? Então, talvez a partir do dia 20 e poucos, a gente comece a ter aulas às segundas-feiras com mais frequência, tá, gente? Mas o nosso próximo encontro, então, é dia 25 de setembro, às 14 horas, como de costume. Vejo vocês lá, tá?